Gênesis 24. Eu quero ler com você do versos 38 em diante. Acompanhe comigo, Gênesis 24, 38 ao 48. Nós estamos com um tema na nossa igreja que vai nos acompanhar no ano que vem, não só em discurso, mas em atitude. Servir pessoas é amar a Deus. E esta palavra tem tudo a ver com servir a Deus. Servir pessoas, amar a Deus, servir pessoas. Acompanhe comigo a leitura, não se estranhe não, daqui a pouco tudo se ajusta. Eu vou ler Gênesis 24, 38 em diante. Mas irás à casa de meu pai e à minha família, e tomará mulher para meu filho. Então respondi ao meu senhor, Abraão falando para Eliezer. Então respondi, Eliezer era servo, olha como que ele responde. Então respondi ao meu senhor, porventura, se eu não me seguir a mulher, ele faz uma pergunta, se eu não me seguir ou se eu não conseguir encontrar, ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, Abraão fala, em cuja presença tenho andado, enviará um anjo contigo e prosperará o teu caminho. Escuta só, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposa para o meu filho. Então serás livre do meu juramento, para chegares à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. Verso 42. E hoje, Eliezer falando, e hoje cheguei à fonte, e disse o Senhor Deus, de meu senhor Abraão, se prosperarás o meu caminho, o qual venho seguindo, eis que estou junto à fonte, faze-me, pois, como a moça que sair para tirar a água, a quem eu disser, dá-me de beber, peço-te de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, também tirarei água para os teus camelos. Seja esta mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Veja como que ser servo é bom, tem dois senhores, Senhor Abraão e Senhor Deus. 45. Antes que eu acabasse de falar, no meu coração, saía Rebeca com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, dá-me de beber, peço-te. E ela prontamente baixou o seu cântaro do ombro e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, de quem és filha? E ela me disse, filha de Betuel, filho de Naor, de Milca. Lhe deu então e lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e inclinando-me adorei, e bendisse ao meu senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão do meu Senhor. Até aí diga amém. Se você quiser fazer uma breve oração, é sempre bom. Pai, no nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, nos reunimos aqui, Pai, no nome de Jesus. Deus, estamos na reta final do ano de 2020, prestes a iniciar um novo ano, meu Deus, e nós queremos, ó Deus, como Abraão ora para o teu servo Eliezer, Deus,
conduza ele, o teu Espírito conduza ele em êxito. Deus, nós pedimos nessa oração que esta palavra não seja apenas mais uma palavra, Deus, antes de uma ceia, mas que seja um direcionamento, Pai, porque nós estamos dispostos a servir. Pai, nós estamos dispostos a seguir Jesus, que serviu e deu a sua vida em favor de nós. Deus, ministra em cada coração, quebra toda a dureza, meu Deus, quebra toda a dureza, Pai, que toda incredulidade ou indiferença ou julgamento precipitado, meu Deus, porque quando a nossa alma é mais rápida que o nosso espírito, Pai, fazemos prognósticos errados, tomamos decisões erradas. Deus, que o teu Espírito, antes dessa ceia, meu Deus, venha ministrar o nosso coração, e eu oro em nome de Jesus, diga amém. Preste bastante atenção, anote o que for possível. Eu sempre digo que Deus fala a cada um de uma maneira. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando a sua vida. E nós postamos nas redes sociais, o nome da ministração é Indo à Fonte Certa. Indo à Fonte Certa. Aqui o servo Eliezer, ele recebe uma missão do seu senhor Abraão. Abraão, que era muito ligado a Deus, intercede e abençoa e envia o seu servo. Agora você que serve na casa de Deus, eu sei que você é uma pessoa esclarecida, e se eu falar em Jesus, é próximo, é íntimo de nós. Você acha que na cabeça desse servo, ele não era um patriarca, ele era um servo de um patriarca? Veja a importância do servir. Por que o inimigo não quer que você sirva? Porque você não consegue mensurar o que pode produzir o teu trabalho em Deus. Você não consegue. Guardando as devidas proporções, seu Erques jamais imaginou o rebuliço que ia ter na minha vida e na vida de tantas outras pessoas quando ele me levou para Jesus. O objetivo dele era simplesmente me tirar do boteco. Só isso. Ele me tirou do boteco e Deus fez uma grande obra. Dê um aplauso a Deus, se é para Deus pode ser. E você sabe, para encurtar, porque tenho que terminar a mensagem, Jesus, ele veio da linhagem de quem? De Isaac. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, até chegar a Jesus. E aqui você veja a importância do trabalho deste servo. Ele estava com a missão de buscar uma moça. Não vinha só uma moça naquela fonte, vinha muitas, de pegar uma moça e trazer para casar com o filho do seu senhor, Isaac, e desse casal nasceria Jacó, que se torna Israel, e que dá continuidade até chegar a Jesus. Você acha que Eliezer aqui, ele tinha noção da importância do que ia acontecer com esse trabalho dele? É lógico que não. É isso que eu quero que você entenda. De repente você fala, eu estou fazendo isso aqui, não tem muito significado, ninguém está vendo. Aqui não tinha microfone, não tinha holofote, não tinha televisão, não tinha redes sociais, não tinha Zap, não tinha internet, Facebook e Instagram, não tinha nada disso. Mas o propósito de Deus estava se cumprindo. O propósito de Deus estava se cumprindo. E um servo obedeceu ao seu Senhor. Indo na fonte certa. Se você puder dizer para você mesmo, indo na fonte certa. Só para trazer uma luz para você, bem mais próximo. João 7, quando Jesus está na grande festa, ele fala o quê? Quem tem sede, vem a mim e beba da fonte da vida. Você acha que Eliezer imaginava que um dia ia acontecer isso? Jamais. Por isso que eu li para vocês que estavam reunidos conosco às 4 da tarde. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho em Deus nunca será em vão.
Eu acho maravilhoso uma coisa que eu quero que você entenda. Quando Jesus cuspiu lá no olho daquele cego, em João 9, e diz assim: vá ao tanque de Siloé e lava-te. Havia outros tanques antes do tanque de Siloé, mas Jesus disse: é no tanque de Siloé que você tem que ir. Aqui, Eliezer, ele tinha que ir em uma fonte, e não era uma fonte qualquer, era numa fonte certa. Diga, fonte certa. Você tem que receber informações de fonte certa. A igreja, está chegando um momento que, se você der ouvidos para o mundo, você vai se desviar, você vai se perder, você vai se lascar. Porque está chegando uma hora que nós temos que saber de onde é a fonte que traz a informação, porque a maioria é mentira. A maioria absoluta no mundo é mentira. É mentira. Então, indo à fonte certa, maravilha, segura aí. Assim como Eliezer, servo de Abraão, todos nós queremos êxito em nossos projetos. Sejam projetos pessoais, sejam projetos familiares, profissionais, não é pecado isso. Queremos êxito nos nossos projetos, nos nossos desejos de ser bem-sucedido no trabalho, no ministério, na vida familiar, na vida sentimental. Mas para que isso aconteça, marque aí, precisamos fazer o que Eliezer fez. Este servo, ele faz uma caminhada, e agora nós vamos atentar para algumas revelações simples, mas muito interessantes. Precisamos fazer o que Eliezer fez. Então vamos lá. Primeiro ponto, versos 42. Ele sai e vai. E como eu estou dizendo para você, era muito diferente dos dias de hoje. Aí no versos 42 tem uma coisa interessante. Ele diz assim: e hoje cheguei à fonte. Passado muito tempo, ele disse, está escrito na Bíblia: e hoje cheguei à fonte. Você veja que quem garantia para ele fazer essa afirmação? Tinha uma marquinha, tinha um número. Hoje você pega a rua, o endereço, tal, põe no Waze. Não tinha nada disso. Qual era essa convicção? Foi a oração que o seu servo Abraão fez, seu senhor Abraão fez, dizendo: o Espírito do Senhor te conduzirá. Então, isso que eu estou falando para você, nós precisamos às vezes, para ter certeza, de enxergar as coisas. Vai chegar um momento que nós vamos ter certeza sem enxergar, porque Deus falou. Porque Deus falou. Então ele diz: cheguei à fonte. Diga, cheguei à fonte. Amém, cheguei à fonte. Apesar da distância, dos obstáculos, marque aí distância. Ele não estava de carro de ar-condicionado, ele não estava a pé ou a camelo, você tem uma ideia. Apesar da distância, dos obstáculos, ele não parou no meio do caminho. Ele não parou no meio do caminho. Por isso eu disse ali, na nossa reunião: não pare no meio do caminho. Ele não parou no meio do caminho. Ele não desistiu da sua missão, que era muito importante: trazer uma noiva para o filho do seu senhor, que era Isaque. Isaque, o menino do riso, do sorriso, da alegria, prometida para Abraão quando tinha 75 anos de idade, e nasceu quando Abraão tinha 100. Aquele que ia dar continuidade para que o Salvador viesse ao mundo. Você não sabe o valor do teu trabalho, de uma dança, de uma música, ou de alguém que você serve, o valor que tem isso no mundo espiritual. Você não tem noção. Mas o Espírito Santo vai trazer muita confirmação no teu coração. Eliezer, sabe o que significa Eliezer? Deus ajuda. Deus ajuda. Deus não pode ajudar quem não está fazendo nada. Deus só ajuda quem está fazendo alguma coisa. Deus ajuda, diga: Deus me ajuda. Aleluia, Deus te ajuda. Ele escolheu chegar. Escute só, chegar. Ele chegou na fonte, não chegou? Ótimo, ele decidiu chegar e parar diante da fonte. Chegar à fonte significou
tornar a sua missão possível. Vai chegar um momento, se você andar por fé, que você vai falar: não, pera lá, esse negócio não é tão difícil assim não, vai dar. Eu posso não estar onde eu queria, mas eu estou mais perto do meu milagre. Isso vai acontecer, eu estou mais perto do meu milagre. Ele disse: eu cheguei à fonte, não tinha moça, não tinha lá nenhuma donzela esperando ele para ser levada para se tornar esposa de Isaac, mas ele disse: eu cheguei à fonte, e parou diante da fonte. Parou, isso é convicção. Convicção. Você tem que sair daqui hoje: eu tenho um sonho, uma casa própria, um carro, sei lá o que. Você tem que sair com essa convicção: cada passo que eu der é mais perto do meu milagre. Eu não estou fugindo do meu milagre, eu estou em obediência. Então eu estou mais perto da fonte certa. Mais perto da fonte certa. Então torna a sua missão possível, já que era lá que as moças vinham pegar água. Chegar à fonte significa começar bem. Chegar à fonte significou estar no lugar certo. Diga: estar no lugar certo. Eu digo para você que você está no lugar certo hoje. Essa palavra não é minha, é de Deus. Diga: eu estou no lugar certo. Vinha vindo para cá, eu não tenho muita paciência para dirigir. Até a minha esposa falou: amor, você precisa ter paciência. Na Frederico Zanam, filas de carro para ir aonde? No shopping. Exatamente, filas de carro indo para o shopping. Diga aleluia. Diga: estou no lugar certo. Através de um servir, fala servir, obediente, vão acontecer coisas que nós não podemos nem mensurar. É a mesma coisa a semente. É isso que eu digo para você. Você acabou de praticar a tua fidelidade. Alguém um dia disse: abre uma maçã. Você já abriu uma maçã? Qualquer um pode contar quanta semente tem, sim ou não? Maçã não tem muita semente. Mas ninguém pode dizer quantas maçãs produzirá uma semente plantada. Nem cientista consegue falar, porque é imprevisível. A bênção de Deus na tua direção é imprevisível. Recebe isso, é imprevisível. Ninguém pode prever, é imprevisível. É imprevisível. É imprevisível. Grandes coisas vão acontecer. Você precisa crer nisso. Mas o mundo criou. Mas a Bíblia vinha Apocalipse, a besta, não sei o que lá. O profeta tem que contrariar o mundo, senão não é profeta. O profeta tem que contrariar o mundo, senão não é profeta. O profeta não veio para concordar com o mundo. O profeta veio para trazer as notícias do céu para a terra. O sacerdote apresenta o povo para Deus, o profeta traz as coisas dos céus para a terra. Então você precisa discordar do mundo. Grandes coisas vão acontecer. Essa aqui é sabedoria. O amanhã começa hoje. Digo: o amanhã começa hoje. O teu sucesso amanhã já começou hoje. Diga: o meu sucesso já começou. E daqui a pouco você ceia. Aleluia. Eliezer chegou à fonte, não chegou? Ele chegou à fonte, está aqui, tá? Ele chegou à fonte. E diz o texto que ele parou ali na fonte. Não tem ninguém aqui, pode ser uma outra. Ele parou ali. Quem convenceu ele? O Espírito do Senhor. Fica aqui. Ele parou na fonte. De repente você acha que você está parado. Não, você pode até estar parado, só que o mundo espiritual está trabalhando e vai conspirar a teu favor. Você imagina os anjos do rebuliço que estava para fazer com que Rebeca descesse ali. Volte aqui comigo. Então ele chega à fonte e ele parou diante da fonte. Eliezer parou diante da fonte. Chegou e parou. E uma coisa muito interessante, ele ficou em pé. Ele não sentou,
Porque às vezes a pessoa vem para o culto, não presta atenção, fica imaginando outras coisas, às vezes pega o celular dizendo que está lendo o versículo, na verdade está vendo outras coisas, totalmente desligado, está perdendo tempo. Sinto muito a franqueza. Ele foi ali, ele parou e ele não sentou, não se distraiu, o passarinho cantou, ele não olhou para o passarinho, ele ficou ali, porque ele tinha uma missão. O Espírito Santo falou: é aqui que você vai ver a moça vir, e do jeitinho que foi orientado por ele. Então ele ficou em pé. Diga, ele parou e ficou em pé. Se você puder marcar isso aqui, você vai dar um aleluia, se você estiver ligado. Só os que estiver ligado. Nosso endereço de hoje determina o próximo episódio da nossa vida amanhã. Eu vou repetir, que é grande, senão você dá um aleluia. Nosso endereço de hoje determina o próximo episódio da nossa vida amanhã. A posição certa, a atenção certa, estava determinando o que ia acontecer. Porque se ele tivesse costas viradas ou desatento, a Rebeca vinha, catava a aguinha dela, ia para casa e ele ia ficar a ver borboleta, porque não tinha navio lá, então era borboleta que ele ia ver. Mas não, isso que eu quero que você entenda: ser cristão não é andar por sentimento, é andar por fé, é andar por direção de Deus. Então ele ficou em pé e atento. Diga, em pé e atento. Olha que coisa maravilhosa. Por que eu disse aqui? Se você puder, depois você assiste de novo. Nosso endereço de hoje determina o próximo episódio da nossa vida amanhã. Aí você está aqui, de repente, liga a televisão, pega o jornal, você sabe como é que está a muvuca aí, né? Não sei se é a segunda onda, a terceira onda, mas está vindo aí. Até parece um mar agora. Então escute só. E muitas vezes nós ficamos preocupados com isso. Você tem que se cuidar, mas não pode se preocupar. Porque eu vou dizer uma coisa para você: o que vai nortear o nosso futuro não é o que está acontecendo, é o que você está fazendo. Eu vou repetir: o que vai nortear o nosso futuro não é o que está acontecendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. Então, versos 42, e cheguei à fonte. Versos 43, acompanha aí, vou correr um pouco. Ele fala de novo: cheguei à fonte, amém? Cheguei à fonte. 43, eis que eu estou junto à fonte. Veja que passou um tempo e ele continua onde? Diante da fonte. Perseverança. A perseverança é aliada de todos os vencedores. Perseverança. Eis que eu estou junto à fonte. Ouça isso. No verso anterior, Eliezer diz: cheguei à fonte. Tempo passado. Cheguei, passou. E agora o tempo passou. E ele diz: estou, tempo presente. Eu continuo diante da fonte. E não estou sentado, eu estou de pé. Atento. Diga, atento. Eu estou de pé. Presente. Isso significa persistência, marque aí, determinação. Não basta chegar, não basta termos chegado à fonte. Precisamos olhar para nós no dia de hoje e verificar se ainda nós estamos diante da fonte. Aceitei Jesus. Continua aceitando Jesus? Mas não aconteceu nada até agora. Você continua diante da fonte? Porque ele continuou diante da fonte. Mesmo sem ninguém, ele continuou diante da fonte. Ele continuou diante da fonte. E você já vai ceiar. Então precisamos olhar para nós no dia de hoje e verificar se ainda estamos diante da fonte. Porque normalmente as pessoas, quando aceitam Jesus, lê 2, 3 capítulos, 2, 3 livros por dia. Passa-se alguns anos, em vez de melhorar, piora. Nem mais pega a Bíblia. Você ainda continua diante da fonte? Então você vai viver milagre. Eu falo pela palavra de Deus: se você continua diante da fonte, você vai viver milagre. Não interessa, mas não estou vendo ninguém. Estão falando isso, mas não interessa. O que vai nortear o teu futuro não é o que está acontecendo, é o que você está fazendo. Pois só obterão êxito na sua missão aqueles que permanecerem junto à fonte.
Aqueles que permanecerem junto à fonte. E eu acho que o Espírito Santo já está levando você para uma fonte que não falha, né? Essa é maravilhosa, é Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Messias. Tiago 1,25 diz: aquele que atenta bem na lei perfeita, a liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor da obra, esse tal será bem-aventurado em tudo que fizerdes. Esse tal é você, diga, esse tal sou eu. Diga, esse cara sou eu. Roberto Carlos entendeu isso, esse cara sou eu. Eu sou a videira, diz Jesus. Meu Deus. Eu sou a videira, vós os ramos. E olha que nós temos ramos aqui, verdadeiro. Nós somos ramos. Se alguém permanece em mim, que maravilha. Eu estou em Jesus. E as minhas palavras permanecerem neles, tudo o que pedirdes vos será feito. Então uma coisa é eu falo, eu estou em Jesus. A outra é, se as minhas palavras estiverdes em vós. Sabe, a mesma coisa num casal, comprometimento, os dois têm que estar comprometidos. A equipe toda tem que estar comprometida. Vamos para o final, versos 45. Eliezer diz o quê? Qual foi a primeira fala dele? E hoje cheguei à fonte. O relógio não para, tá? Passou um tempinho. Eis que estou, continuo diante da fonte, em pé. Versos 45. E Rebeca desceu à fonte. Diga aleluia. E Rebeca desceu à fonte. E quando você está com o Espírito Santo, a leitura é outra. A leitura é outra. O Espírito Santo, ele vê o que você não consegue ver. Por isso, quem anda dirigido pelo Espírito Santo não erra em nenhuma área da nossa vida. Só erramos, desculpa a sinceridade, se nós quisermos ou sermos desobedientes. Do contrário, nós não erramos. E Rebeca desceu à fonte. O seu milagre saiu da fonte. O seu milagre, a sua resposta vem de Deus. Diga, a minha resposta vem de Deus. E Abacuque diz assim, 2:3, porque a visão é ainda para um tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, que maravilha, se tardar, o que é para fazer? E espera-o, porque certamente virá e não tardará. Certamente virá e não tardará, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eliezer, ele não podia escolher a primeira que viesse. Demorou muito, eu estou com pressa, vem cá você, vai casar lá com o príncipe. Não, tinha sinais que vinham uma confirmação. Escuta isso, diga confirmação. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Com Deus você pode criar boas expectativas, porque Ele é fiel. Eu vou repetir, com Deus você pode criar boas expectativas, porque Ele é fiel. Ele é fiel, diga, Deus é fiel. Rebeca chegou, desceu à fonte. Eliezer não saiu de perto da fonte para buscar a sua resposta. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou, mas não é questão de minutos. Moisés, quando recebeu as leis no Monte Sinai, você já sabe que ele ficou quanto? 40 dias e 40 noites. E se um dia você for lá, você vai dar um pouquinho mais de valor para Moisés, porque não é brincadeira ficar lá 3, 4 horas, você imagina 40 dias e 40 noites, mas foi o tempo de Deus e não o tempo de Moisés. Então você não está no esquecimento de Deus. Volte aqui comigo. Ele sabia que a resposta vinha de Deus, não teria que ir ao encontro, ele sabia que a resposta vinha de Deus, teria que vir ao seu encontro, e o local era junto à fonte. Não saia
de perto da fonte. Diga para você mesmo: não posso sair de perto da fonte. O que é de Deus virá até você. O que é de Deus virá até você. O que diz lá em Deuteronômio 28? Se você obedecer, a bênção corre atrás de você e te alcança. Tem muita gente correndo atrás da bênção. Ela é mais rápida, ela é mais ligeira. Comece a obedecer. Você não vai mais ter que correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Diga: eu recebo. Então não saia da fonte. O que é de Deus virá até você. Deuteronômio 28, você lê, tá? Principalmente o começo, mas lê o capítulo todo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão a ti e te seguirão. Está onde? Lá em Deuteronômio. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás, bem-aventurados em todos os lugares. Diga: todos os lugares. Eu conheço pessoas que têm um sucesso tremendo no campo profissional, família arrebentada. Tem outros que têm uma família maravilhosa e não flui na área financeira. A bênção de Deus é um equilíbrio em todas as áreas. Não vai lhe faltar nada. E vai ser mais do que o suficiente. Se você crê, dê um aplauso a Deus. Mais do que o suficiente. Aleluia. O seu sucesso, escute isso, não é determinado pelo lugar, mas por Deus, a fonte da água viva. E quarto, para ir para os finalmente. Quarta fala: eis que estou de pé junto à fonte. Ele chegou à fonte, permaneceu na fonte, Rebeca desceu na fonte e ele continuava em pé diante da fonte. Diga: em pé diante da fonte. Veja que nem a bênção se aproximando, ele mudou o comportamento dele. Porque tem pessoas que estão precisando de um milagre. Se Deus entregar o milagre, some. Nem o FBI acha. Desaparece. Sim ou não? Infelizmente. Estou calejado disso. E é triste. A bênção chegou e ele, uau, não, ele permaneceu sereno, tranquilo, falou: deixa as coisas acontecer. Vamos para o final. Observe que Eliezer, ele não está deitado, ele não está sentado, ele está de pé. Diga: de pé. Acordado. Porque a pessoa pode estar de pé, encostado, dormindo. Tem gente que dorme de pé, acredite você. Ele está em pé, acordado, presta atenção, ligado, diga ligado, nos movimentos celestiais. Nos movimentos celestiais, presta atenção, movimentos celestiais. Eu amo Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, portanto é uma condição, concordam? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, para ressuscitar precisa primeiro o quê? Morrer, é claro. Se você morreu para o mundo e ressuscitou em Cristo, buscai as coisas que são de cima. Se preocupe com as coisas de cima, não com as que são da terra. As que são da terra passam. Essa pandemia vai passar, como passou gripe espanhola e não sei o que ela passou. Os dias bons passam, os maus também passam. Só que as coisas celestiais estão se renovando e nos aproximando para a eternidade com Jesus. Então é um renovo, é uma certeza, é uma segurança que vai acontecer. É isso que você precisa entender. Aleluia. Mesmo cansado da viagem, de repente você fala: puxa, que nem o pessoal que teve que vir às 4 com nós hoje. Cansa. Mesmo cansado da viagem, ele entende que não era hora de dormir, nem de sentar. Eu não tenho paciência de ficar assistindo televisão, mas se eu pegar a Bíblia, eu fico lendo até 2, 3 horas da madrugada. Então eu quero dizer algo para você aqui, ó. Mesmo cansado, ele entendeu que não era hora de sentar, nem de dormir. Estar em pé significa que mesmo cansado da viagem,
ele estava pronto para continuar. A pessoa, quando está sentada, não está pronta para continuar. Quando você fica em pé, você está pronta para continuar. A propósito, se você quer marcar, Ezequiel, uma curiosidade, Ezequiel capítulo 2. Deus me disse: filho do homem, põe-te em pé e eu vou falar com você. Então, entrou em mim o Espírito de Deus. Aleluia. Quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que ele falava. Eu vou bem com calma para você pegar a revelação sozinho aí, dá um glória. Deus me disse: filho do homem, põe-te em pé. É porque o cara estava sentado. Escuta só, imagina Ezequiel sentado, ficou em pé, ok? Entendeu até aqui? Fica em pé que eu vou falar com você. Ele ficou. O que aconteceu? Então entrou em mim o Espírito de Deus. E o que aconteceu? Quando falava comigo e me pôs em pé. Ei, pera lá, ele já não estava em pé? Só que agora é um outro em pé, é um em pé espiritual. O Espírito Santo, ele mexe na essência. Você pode estar em pé fisicamente e totalmente caído por dentro. Deus, muito mais do que colocar você em pé para caminhar fisicamente, Ele vai colocar você em pé espiritualmente. O que segura uma árvore não é o fruto, não é a beleza dela, é a raiz da árvore. O Espírito Santo, nessa noite, você vai sair daqui fortalecido. Fortalecido como homem, como uma mulher de Deus, como chefe de família, como um cristão. Você vai sair daqui fortalecido. Aleluia. Pôs-me em pé. Leia esse texto, é lindo. Eu vou reler e vou correr aqui. Deus me disse: filho do homem, põe-te em pé. Ele ficou: falarei contigo. Entrou em mim o Espírito de Deus, quando falava comigo, e me pôs em pé. Você já entendeu? E ouvi o que ele falava. Tem muita gente que nunca ouviu Deus falar, porque está totalmente fora de posição. Isaías pregava mensagens sérias, muito sérias. Quem estuda a Bíblia sabe disso. Ai deste povo, ai deste governo, eram mensagens sérias. Só que aí o rei morreu. Isaías era profeta e vivia mais no palácio do que no templo, vivia mais nas comilanças do rei do que lendo a palavra do Senhor. Aí o rei morreu, ele perdeu o acesso ao palácio, o rei precisou morrer, Deus precisou matar um rei para o profeta voltar para o templo. Aí ele entrou no templo e eu vi a glória de Deus. E Deus falou com ele, porque ele volta para o lugar correto. Ele volta para o lugar correto. Aleluia! E vamos aqui caminhar para o finalzinho. Estar em pé significa, mesmo cansado da viagem, ele estava pronto para continuar, pois a missão ainda não tinha terminado. Qual o seu estado junto à fonte? Qual o seu estado junto à fonte? Jesus pediu para os discípulos vigiar 1 hora. E quando voltou, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Não demorou muito. Não demorou muito. Simão Pedro estava negando Jesus Cristo. Aquela oração, aquele momento que Jesus pediu para eles vigiarem e orarem, fez falta ou não fez? Mas como fez? Marta e Maria, quando Marta não deu atenção para Jesus, fez falta ou não fez? Fez. Quem que mandou enterrar o Lázaro? Ninguém mandou, foi ela que enterrou. Quando a nossa alma é mais rápida que o nosso espírito, fazemos diagnósticos precipitados e errados. Você vê os crentes quebrando a cara. Por quê? A alma é mais rápida que o espírito. Porque lógico, a alma está alimentada e o espírito não. É uma corrida, ganha quem corre mais rápido. Se a nossa alma é mais rápida, tem pessoa que bateu o olho já. Aquela mulher foi ungir Jesus, né? Já vou terminar aqui. Aquela mulher não foi ungir Jesus? Quebrou lá o nardo, tal. O que Judas falou?
Que desperdício, R$200 eu vendo isso aí e posso alimentar muita gente. Você veja como que a alma dele foi rápida. Por quê? A palavra verdadeiramente nunca entrou no coração de Judas. Nunca. A palavra de Deus nunca entrou no coração de Judas. Entrou na alma. E para nós encerrarmos, como você está diante da fonte? Agora para você ir pensando já, nós já vamos ministrar a ceia. Como que você está diante da fonte? Eu estou na igreja, lá no MIF, lá na rua Itirapina, 10.015. Eu estou lá na Assembleia de Deus, do Bom Retiro, estou não sei aonde, tal. Como é que você está diante da fonte? Tudo isso é fonte, mas como é que você está diante da fonte? Você está indiferente? Você está sentado, distraído? Você está cansado, cabisbaixo? Está diante da fonte, mas pensando, meu Deus, amanhã é segunda-feira, olha, Jesus, aquele meu vizinho, aquele não sei o que lá e tal. Está acontecendo as coisas, você não está vendo nada. Está acontecendo as coisas, você não está vendo nada. Como você está cansado, cabisbaixo, você está dormindo, você está sentado, ou você está em pé, diante da fonte da vida. Atento. A fonte continua no mesmo lugar. A fonte hoje é Jesus. A fonte não muda. Nós é que mudamos às vezes o nosso endereço. Nós é que mudamos o nosso foco. Nós é que fazemos as nossas escolhas e decisões. A fonte continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando Maria e José vão a Jerusalém com Jesus, com 12 aninhos, e participam da festa, vocês conhecem a história, e mamãe Maria e papai José voltam com os amigos para casa, e o que acontece? Eles esquecem Jesus, eles passam à frente de Jesus. Não passe à frente de Jesus. E quando eles dão por si que Jesus não está com eles, o que eles fazem? Aonde que eles vão procurar? Na família. Procura todos os familiares. Jesus deve estar na casa de algum tio. Não encontra. Tem tanta gente procurando os outros na casa de parente. Deve estar nos amigos, porque além de parente nós temos muitos amigos, mas muito mesmo. Vão procurar nos amigos. Encontram? Não encontram. 3 dias procurando. De repente bate uma luz. Vamos voltar para Jerusalém? Encontraram Jesus aonde? No templo, no altar. A fonte continua no mesmo lugar. Muitas vezes é que nós que procuramos em lugares diferentes. Nós que continuamos a procurar em lugar diferente. Mas Deus, com amor e graça e bondade, diga, amor, graça e bondade, convida-nos a voltar para a fonte verdadeira. Hoje é ceia. Pastor Marco Aurélio e a pastora Vanessa vai estar consagrando a ceia para nós. Deus nos convida para voltar à verdadeira fonte. Nos convida a voltar para o lugar das respostas. Diga, lugar das respostas. Você imagina, você que é mãe, você que é pai, perdeu o teu filhinho? E procura nos parentes, procura. Aonde estava a resposta? No altar. No altar. E hoje Deus nos convida a voltar para o lugar das respostas, para o lugar da presença do seu suprimento, para o lugar das suas respostas. Que missão recebeu esse Eliezer? Que missão? Como que eu quero que você
Absorva esta palavra. Que responsabilidade. Mas o seu senhor Abraão fez uma oração e o Espírito de Deus o conduziu. Ele chegou na fonte, parou na fonte. Isso quer dizer, como que eu quero que você absorva esses minutinhos, vale a pena. Porque é a mesma coisa de você chegar, estou vendo ninguém, vou procurar outra fonte. Mas ele não estava vendo nada, mas ele tinha uma convicção, porque o Espírito Santo é assim, às vezes ele te coloca num lugar que você não está vendo nada, não se preocupa, ele está vendo, ele sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei, ele sabe o que vai acontecer. Às vezes é um impedimento de uma viagem, você fala, meu Deus, por que eu não vou viajar? Deus sabe por quê. Por que eu não sei o que lá? Deus sabe por quê. Quando nós estamos na direção de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu já vou passar a palavra para você ser ministrado a respeito da ceia. Deus está convidando você para voltar. Para onde? Para o lugar da resposta. Está vindo aí 8 dias de consagração. Da onde vem a resposta? Da fonte. Para o lugar das respostas, para o lugar da sua presença, do seu suprimento, diga suprimento, de voltar para a fonte das águas vivas. Em Atos 26, Jesus orienta Paulo, e eu vou terminar com esse versículo. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha voltado para o Pai, o tempo já tinha passado, Paulo estava sendo acusado, Paulo se propõe a se defender, ele confiava tanto no Espírito Santo, que ele falou, não precisa de advogado, eu mesmo falo com o rei. Ele fez uma defesa. Quem que fala no ouvido de Paulo? Jesus. E olha o que Jesus fala. Agora, depois de uma batalha, para se livrar das acusações, agora levanta-te. Jesus falando para Paulo, agora levanta-te e te põe em pé. Porque você pode levantar e sentar de novo. Estou lendo a Bíblia, Atos 26, 16. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isso. Jesus tem vontade, muita vontade de falar com você. Eu te apareci por isso. Levanta-te, põe em pé. Eu apareci por isso, para te fazer ministro. Te fazer ministro, para ser testemunha, tanto das coisas que tem visto. Escuta isso, um momento difícil de Paulo, tanto das coisas que você tem visto, como daquelas que você ainda vai ver, daquelas que eu ainda vou fazer na tua vida e através de você. É isso que Deus está dando este recado para você. Você está diante de um tribunal, você está cansado de se defender, põe-te em pé. Para isso eu te apareci, fique em pé, foi para isso que eu te apareci, para testemunhar dessas coisas e das coisas que eu ainda vou fazer na tua vida. E o ministério de Paulo ainda produziu muito e muito e muito. Então quero dizer que você ainda vai produzir muito e muito e muito e muito. Está chegando aí um novo tempo, amar pessoas, servir pessoas é amar a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. E agora você vai ser ministrado pela ceia. Não se disperse. Uma das exigências, principalmente para atleta, e se você praticou algum esporte, não basta ter um bom físico, precisa ter uma boa cabeça. Precisa ter uma boa cabeça. O corpo ajuda, a cabeça resolve. Muita concentração. Você está diante da fonte.
queria que você, graça e paz a todos, eu queria que você se concentrasse na ministração que você vai ouvir agora, que você louvasse de uma maneira mais profunda a Jesus através dessa canção. Esse é o seu momento, esse é um espaço para você. Os diáconos e as diaconisas vão estar distribuindo a ceia, vocês podem pegar, fiquem à vontade. Procure uma posição confortável para que você possa fazer isso de uma forma bem profunda. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou. Você tem um nome conhecido pelo Espírito Santo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, eis-me aqui, no colo do seu amor, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Ouça o Espírito te chamando hoje. Ouça o Espírito Santo chamando o teu nome. O teu nome é conhecido no céu, na terra e debaixo da terra. Ouça o teu nome sendo chamado hoje. E os seus pensamentos também são conhecidos. Teus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Nada foge da palavra de Deus. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Liberdade. Nesse mesmo espírito, o apóstolo Paulo nos ensina: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
o Senhor Jesus. A noite em que foi traído, ele toma um pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. O corpo de Cristo foi entregue por mim e por você. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhante a isso, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciará a morte do Senhor, até que ele venha. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele conhece o teu nome. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe exatamente onde você está agora, a condição que você se encontra agora. Não há nada em ti que ele não conheça. E o sangue dele, que te purifica de todo nível de pecado, foi vertido para que hoje, em memória dele, nós pudéssemos nos consertarmos, nos corrigirmos, nos reprogramarmos para estar pronto para que ele possa voltar. Você tem as duas maiores ferramentas nas suas mãos agora: um corpo que foi moído ao seu favor e um sangue que foi vertido pelos seus pecados. Pai, nós colocamos nossa vida diante da tua presença agradecidos, porque hoje é um dia, Senhor Deus, de reprogramação. É um dia de alinhamento, Senhor Deus, da sua existência para com a nossa existência. Nós queremos ser semelhantes a Ti em tudo. Nós fomos programados para sermos semelhantes a Ti. E o Teu sangue nos garante tal dado. O Teu sangue nos garante, nos permite ser como o Senhor é. Nós queremos consagrar esse pedacinho de pão e esse pequeno cálice de suco, simbolizando o teu sangue e o teu corpo, Senhor Deus, em nosso favor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e sustentado. Que a graça, Senhor Deus, da mesma maneira que o Senhor orou aqui, que tendo dado graça, hoje nós te damos graça, nós reverenciamos o teu nome, nós adoramos a tua palavra, nós entronizamos a tua presença, nós desejamos o teu sangue, nós precisamos do teu sangue, nós precisamos do teu sangue, nós precisamos do teu sangue, precisamos e precisamos do teu sangue. É através do teu sangue, é pelo teu sangue que nos purifica de todo nível de falha, de todo nível de pecado, de toda contradição, Senhor Deus. É através do seu sangue, Pai, e que a tua palavra faça juízo sobre as nossas vidas. Nós pedimos a ti, Senhor Deus, que diante das preparações da tua vinda, nós podemos ser lavados e remidos pelo teu sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e te agradeço, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nesse mesmo espírito, faça a sua oração pessoal, adore ao Senhor, tome a ceia, examine-se a ti mesmo, examine-te a ti mesmo, em nome de Cristo. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, O teu amor, Senhor. aleluia, seu amor me alcançou. O teu amor, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou.
pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Aleluia, aleluia. Sua canção Adore esse Deus vivo. é alegria. Cheguei à fonte. E amor, Parei diante da fonte. Continuo em pé diante da fonte. liberdade. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Deus. Verdade. Podemos te adorar em espírito e em verdade. Guia os teus filhos, Espírito Santo. Leva eles ao êxito nas suas empreitadas pessoais, no seu trabalho de servir, como foi com Eliezer. Guia eles, Pai, pelo teu Espírito. Um final de ano abençoadíssimo, meu Pai, e um ano novo que seja regido pelo céu. Aleluia. Dê um aplauso a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado você que veio presencial. Obrigado você que pela internet também participou, que vai assistir depois. Quero liberar a bênção apostólica. Porém, antes de liberar a bênção apostólica, eu quero que você, se for possível, diga algo muito sério. Diga assim: indo à fonte certa. Diga assim: cheguei diante da fonte. Diga: continuo diante da fonte. Diga: estou em pé diante da fonte. O milagre chegou à fonte. Rebeca chegou. Diga: o meu milagre vai chegar. Creia. Mão direita levantada. Segura um pouco. Cheguei à fonte. Estou diante da fonte. Parei diante da fonte. Continuo em pé diante da fonte. O milagre chegou à fonte. Você presente, você da tua casa. Não saia diante da fonte. Teu milagre vai chegar. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a direção do Espírito Santo seja com a tua vida agora e para sempre. Diga amém. Dê um aplauso a Deus. Um beijo no teu coração. Uma ótima semana. Quarta-feira começa uma caminhada. Vai valer a pena. Compromisso com os jovens. Não esqueça de dar o nome, tudo certinho. Tudo vai terminar bem. Beijo no teu coração.